Boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos falar hoje do porquê que aqui em Portugal é exigido pelos bancos 30% em média para você conseguir um financiamento bancário, tá bom? Primeiro, é importante explicar o seguinte, pessoal, é muito fácil, atenção, conseguir um financiamento bancário aqui em Portugal. Ou seja, muitas pessoas pensam que por ser um outro país e você ter rendimentos no Brasil ou qualquer outro país fora Portugal, que é difícil. Não é complicado. É burocrático? É, como é óbvio, né? Mas não é difícil você conseguir, desde que você tenha renda para isso, ok? Se você tem renda, e depois eu posso fazer um vídeo explicando quais são as rendas, o que é aceito como renda no Brasil, tá? Não vamos misturar aqui muitos assuntos, mas se você tem renda, você consegue que um banco português financie o seu imóvel aqui em Portugal com rendimentos do Brasil, mesmo você nem viva aqui, nem tenha nenhum tipo de visto, nem nada. Você é só um investidor, tá? Eu tenho vários casos desses, eu tenho na minha carteira vários investidores que compraram imóvel comigo e tem aqui imóveis alugados. Inclusive, alguns deles não só não vivem aqui, como eu tenho dois que nunca vieram a Portugal ainda, né? Porque depois veio a pandemia, não conseguiram vir e não puderam vir ainda, tá? Então, isso para mostrar o quê? Que é completamente possível você comprar seu imóvel em Portugal, financiado por um banco português, com rendimento de qualquer parte do mundo, inclusive do Brasil, tá bom? Então, esse é o primeiro passo que você tem que entender. O segundo passo é muito importante. Por que é exigido para um brasileiro que não tem dupla cidadania europeia, no caso português ou qualquer outro país, por que é exigido em média 30%? Porque depois que teve aquele crash de 2008, onde nós tínhamos nos Estados Unidos e também aqui em Portugal aconteceu, tínhamos os empréstimos bancários, os créditos a 100%, inclusive nos Estados Unidos eu falei com alguns amigos meus e clientes que vivem lá e têm aqui negócios. Naquela época foi tão louco que existia imóveis que tinham dois empréstimos para o mesmo imóvel, né? Então é óbvio que esse mercado tão alavancado assim não iria dar bom resultado, né? Como não deu. Então depois que tudo isso aconteceu, Portugal também sofreu muito com isso. O Banco de Portugal é que faz esse tipo de exigência e, na minha opinião, eu acho que está muito certo, tá bom? Então, o que acontece é, eles estão evitando que os bancos emprestem demasiado. Para você ter uma ideia, um português mesmo, para conseguir hoje em dia 10% não é fácil, em média é 15%, tá? Eu já vi casos até de 20%, depende de como é que vem o rendimento, justamente para isso, para o mercado não ficar muito alavancado, tá? Por isso eu também acho que em Portugal, neste momento, ok, 2024, não vai existir uma bolha, tá? Porque o mercado português, 70% dos imóveis em Portugal já tem um proprietário, tá? Não sei se você sabe disso, e 60% desses 70%, esses imóveis estão pagos, 100% pagos, tá? Vamos fazer aqui uma simulação, um caso, só para você entender por que é importante isso. Vamos supor que você queira um imóvel de 300 mil euros, tá? Então você tem que dar em média 30%, vamos arredondar para 100 mil, seria 90, vamos pôr 100 mil, você dá 100 mil e você financia os outros 200 mil. Tá? O imóvel vale 300, porque o banco não vai também te emprestar um valor que o imóvel não vale. E aí, por algum motivo, passado 3 ou 4 ou 5 anos, acontece alguma coisa, você não consegue pagar. Vamos pegar um cenário ruim, feio. Tá? Então, porque essa preocupação é que muita gente aqui em Portugal, inclusive alguns portugueses, não entendem por que os bancos emprestam para estrangeiro, porque o medo deles é sempre esse. Ah, mas e se o estrangeiro foi embora? Né, no caso do brasileiro. E se ele desaparecer? O que acontece? O que acontece é que o banco toma o imóvel, está em contrato, você já deu 30%, né? O imóvel vale 300, você financiou 200, desses 200 você já pagou 3, 4, 5, 6 anos, vamos supor que chegou a 40%, né, que você já pagou, o banco
vende o imóvel por 290, já ficou com os teus 40%, vai vender por 290, então os bancos nunca vão ter prejuízo, nunca, nessa situação nunca vão ter prejuízo. Então, eles emprestam porque eles sabem que 30%, mesmo que aconteça qualquer coisa, eles nunca vão ter prejuízo, tá? Mas é importante para manter o mercado saudável, ok? Graças a Deus, nesses últimos anos, Portugal teve um crescimento econômico grande, abaixo da média mundial, acima da média europeia. Não sei se você sabe, Portugal nos últimos anos foi um dos países que mais cresceu. E os imóveis tiveram também uma performance bacana em função também disso, de você ter um mercado saudável, tá? Não está saudável para quem quer comprar um imóvel aqui em Portugal? É verdade, sim, os preços estão cada vez mais altos, mas isso já aconteceu em vários países do mundo, em várias capitais também, como Lisboa, Roma, Madrid e etc. Berlim também teve o seu boom nos anos 90 e agora chegou a Portugal, por isso que eu digo que existe sempre uma janela de oportunidade de compra. Se você perde ela, em princípio você perde, é como se fosse um trem, né? Um comboio, tá andando, se você consegue entrar, você vai na viagem. Se você não entra, você depois para entrar fica cada vez mais caro, tá bom? E é o que está acontecendo agora, tá? Beleza? Então, faz o seguinte, ó, se você tem qualquer dúvida em relação a financiamento bancário, tá? Eu peço que você coloque aqui embaixo, que eu vou acompanhando aqui os comentários do vídeo e vou depois provavelmente fazer um vídeo explicando e dando resposta a esses comentários desse vídeo de hoje, tá? E outro fator importante que eu quero que você entenda, às vezes eu posso não responder no próprio comentário, tá? Porque eu prefiro fazer um vídeo que fica muito mais bem elaborada a resposta do que escrever aqui embaixo. Então, por fato de eu não escrever, não é que eu não tenha visto ou que eu não vá responder, tá bom? E aguardo a minha resposta, mas põe aqui embaixo a sua pergunta, que é bem interessante, tá bom? Bom, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Don't know if I make it back home. But Muito bem, vamos hoje entender o que é uma cedência de posição de um imóvel. Tudo bem? Boas, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. E aqui a gente trata de assuntos sobre Portugal, sobre Europa e também muito sobre o mercado imobiliário, tá bom? Seja bem-vindo, se você não está no canal, inscreva-se já e se curtiu o assunto, partilhe para mais pessoas também conhecerem o que é uma cessão ou cedência de posição. Vamos lá. Imagina o seguinte, você adquire uma posição, né, o direito a uma posição num imóvel, seja um apartamento, uma casa e etc. Hoje em dia é mais usual esse tipo de investimento para apartamentos, mas pode ser feito para uma casa, um sítio, uma fazenda, o que você quiser, tá bom? Então, esse imóvel, no fundo, a partir daquele CPCV, Contrato de Promessa de Compra e Venda, que é um documento super importante, que vai dizer que existe uma promessa de venda e de compra, a partir daquele documento você é proprietário daquele imóvel. Vamos pegar aqui um exemplo, um apartamento, tá? Eu tenho que dar aqui um exemplo claro. Vamos pegar um apartamento como nós estamos vendendo ali em Gondomar, né? Os apartamentos com 2 quartos e 3 quartos, que custam a volta dos 200, 250 mil, tá? Então, você adquire uma posição, não é a situação que usa-se muito no Brasil, que é o share, né? Não é isso. Ela é mesmo sua, de mais ninguém, é sua, tá? E aí você adquire essa posição, a partir desse momento você tem o direito de fazer o que você quiser com ela, mas claro que também tem algumas obrigações, eu vou explicar. Então, o que é habitual fazer nessa situação? Os investidores, quem gosta de fazer lucro, o que é que costuma fazer? Então, você compra uma posição, você dá uma entrada,
que gira entre os 10% aos 30%, lá em Gondomar está girando nos 10%, 10% a 15%, e no caso de Gondomar ainda você pode parcelar em 4 vezes, pagando de 4 em 4 meses, que é uma situação muito peculiar e diferente aqui em Portugal, e é muito interessante, né? Mas, pegando esse exemplo, você dá uma entradinha, por exemplo, de 10%, um imóvel de 250 mil, você vai ter que dar 25 mil euros. Então, memoriza bem esse número, para você entender aqui a jogada, tá bom? Então, no fundo, você adquiriu um bem que vale 250 mil, um ativo, né, que vale 250 mil, e você deu 25 mil euros, que nesse caso em Gondomar não são todos os construtores que fazem isso, atenção, neste caso aqui você consegue ainda parcelar em 4 vezes, de 4 em 4 meses, tá? Mas vamos fechar a conta que você deu os tais 10%, tá bom? Você deu 25 mil. O que é habitual acontecer? Passado um tempo da obra, vamos lembrar que nós estamos falando de um prédio, de uma situação em que ainda não começou a obra ou mal começou a obra, então você deu essa entrada e aí a obra começa, passa 3, 4, 5, geralmente uma obra aqui em Portugal de um prédio leva em volta 24 meses, 26 meses, são 2 anos. Passado mais ou menos 8 meses, 1 ano, o que naturalmente acontece, ainda mais em Portugal, com a falta de imóvel que tem em Portugal? Acontece que rapidamente vende-se. Para ter uma ideia, os apartamentos de Gondomar já foram vendidos, se eu não me engano, 14 ou 15 dos 24 em mais ou menos um mês e meio, ok? Então, quando for vendido, não tem mais para vender naquele prédio, é natural que quem queira comprar naquela região, naquela rua, naquele tipo de imóvel, né, naquela qualidade de prédio, vai fazer uma proposta. Então você comprou por 250 e você pode, daqui a um ano mais ou menos, revendê-lo. Em média, eu vou dizer aqui valores, tá? Em média, uma posição que você compra por 250, você pode revender entre 270 a 290 mil, ok? Então vamos pegar a média, 280 mil. Então você fez 30 mil de lucro, tá? Você comprou por 250 e revendeu por 280. Mas por isso que eu falei no começo, lembra do que eu falei, você não deu 250 mil. Você fez 30 mil com apenas 25 mil. Você dobrou o seu capital. Ok? Mais que dobrou, né? Claro que isso não é uma promessa. Isso tem acontecido nos últimos 3, 4 anos com muita facilidade. Aliás, existe uma grande procura de investidores quando começa uma obra, porque é muito comum acontecer essa cessão ou cedência de posição. Então, os investidores já sabem que vai acontecer uma obra, eles correm para falar com o construtor. Inclusive, o caso de Gondomar, são 3 prédios. O primeiro prédio, para ter uma ideia, teve um senhor investidor que comprou 12 apartamentos. Tá? E esse já está quase pronto, já tem mais de um ano, praticamente todos foram vendidos. Né? A última vez que eu falei lá com o pessoal da promoção dos prédios, só havia um para venda ainda. Tá? Então, imagina, ele comprou 12, já vendeu 11 com mais ou menos um ano e meio. Ok? Agora, é óbvio que o que eu estou aqui dizendo não é, obviamente, uma promessa de ganho, porque todos os investimentos na vida têm os seus ganhos, mas também têm os seus riscos, né? Quais são aqui os riscos? O risco é o seguinte, você está assumindo um compromisso. O CPCV é mesmo isso, né? Um compromisso de compra e venda. Então, você compra a posição, passado, no caso dos meus investidores, o que eu estou recomendando? Passado mais ou menos um ano, ou menos, mais ou menos 8 meses antes de acabar a obra, começar a revender, colocar para venda, né? Para poder realmente não ficar muito em cima do momento da escritura, porque o risco é esse, o risco é você ter que escriturar esse imóvel, porque se você não fizer isso, você perde tudo que você deu. Então, qual que é a lógica aqui para você entender? Então, compra essa posição. Eu costumo chamar esse investimento de investimento iogurte. Por que iogurte? Porque ele vai fermentar. Você vai comprar ele ali com os 25 mil ou 30 mil, não importa, e você vai deixar ele fermentar. Passado mais ou menos 8 meses, um ano, 14 meses, você vai ver como é que o mercado está e vai vender a sua posição.
E aí, se você conseguir 10 mil, ótimo. Se você conseguir 20 mil, excelente. Se você conseguir 30 mil, é cereja sobre o bolo, porque você deu 25 mil e fez 30 mil, mais ou menos com 14 meses. É muito difícil você conseguir um investimento desse, tá? Mas André, e se eu não conseguir vender? Muito difícil você não vender um imóvel em Portugal, hein? Tem que ser muito ruim. O máximo que eu acho que pode acontecer aqui é você não vender com um lucro tão alto ou, em última análise, você, para não ter que escriturar, você vender pelo preço que você pagou. Ponto. Tá bom? Quais são os custos disso? Quando você compra a posição, não tem custo nenhum, ok? Você vai comprar a posição, dá só o valor. Mas depois, quando você vender, você vai ter que liquidar o IMT sobre o valor da entrada, tá bom? Para um investimento de 25 mil, dá a volta aí dos 1.300, 1.400, 1.200 euros mais ou menos, tá bom? Então, esse é o único custo que você vai ter, porque não existe escritura envolvida, tá? Não existe outro tipo de custo. Você vai liquidar o IMT sobre a sua entrada, tá bom? E depois, obviamente, aí é muito difícil eu dizer quanto que vai ser de imposto, porque depende se você vai fazer com pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física, em média, é 28% do valor que você recebeu, ou seja, imagina, você teve um lucro de 30 mil, né? Sobre 50% desse valor, você vai incidir 28%, não é sobre o total, não é sobre os 30 mil, por exemplo, é sobre os 15 mil, tá bom? Vai incidir 28%. Mas aí depende de muita coisa, depende das suas despesas familiares, se for como pessoa física. Se entrar numa pessoa jurídica, depende das despesas da empresa, tá? Eu diria que fica em torno, empresa, entre 14% a 21%, e pessoa física depende das despesas, se tiver despesa com escola, etc e tal, isso tudo vai entrar também nas contas e pode reduzir aí para 25%, 23% do valor de 50% do seu ganho, tá bom? Então, é uma excelente opção de investimento. Por quê? Porque veja bem, é claro que comprar um imóvel, né, como ronda aí pela internet, eu vou comprar uma casa por 60 mil, vou fazer uma obra de 25 e vou vender por 120. Claro, é legal, é um investimento legal, mas não é para todos, né? Eu, por exemplo, eu prefiro ser dessa disposição. Por quê? Porque é praticamente trabalho zero. Você só vai ter o trabalho de comprar e depois o trabalho de vender, tá? No caso dos meus investidores, sou eu que vendo para eles, tá bom? E se você quiser vender sozinho, você pode vender também. Você não precisa de ter uma imobiliária, no caso do meu trabalho, para vender. Então, o imóvel é teu, você faz o que você quer com ele, né? Mas o único trabalho que você vai ter é de vender, né? Porque nesse tipo de negócio, eu acho que dá mais trabalho, né? Você tem que comprar a casinha, pagar o imposto da compra, pagar a escritura da compra, fazer a obra, chamar pedreiro, tal. Passado 8 meses de obra, 6 meses de obra, você vai pôr para vender, né? Não sei. Cada um, cada um. Eu acho que o mercado imobiliário em Portugal está tão aquecido que esses negócios todos são muito interessantes. Comprar para alugar também é interessante, mas eu já fiz essa conta uma vez num vídeo que está no canal. Eu mostrei que a cereja de posição é imbatível em relação ao aluguel de imóvel, né, neste momento em Portugal. Mas veja, o aluguel também é tão escasso em Portugal que também é um excelente negócio. Eu não estou dizendo que os outros são ruins e esse é ótimo. O ideal, para quem tem um pouco mais de dinheiro, imagina, você tem na carteira aí 60, 80, 100 mil euros. Faz sentido você colocar tudo em serviço de exposição? Se você gosta dos outros investimentos? Talvez não. Talvez você compre um imóvel financiado para você alugar. Talvez você faça uma empreitada de uma compra de um imóvel usado e ver como é que funciona isso, tá? Pela minha agenda, pelo meu trabalho, prefiro cedência de posição. Comprar, esperar valorizar e vender, tá bom? Beleza? Bom, se você se interessa por esse tipo de investimento, quiser mais informações, vou deixar no final do vídeo aqui o nosso contato e também aqui embaixo tem outros contatos para batermos um papo, tá? Temos disponíveis vários empreendimentos nesse formato de investimento. Uma coisa importante que eu falei, no final da obra, se você decidir não vender, André, me apaixonei pelo apartamento, não quero vender,
é teu, você faz o que você quer com ele. Você pode simplesmente escriturar e ficar com ele e fazer arrendamento ou morar nele, tá? Isso que é mais legal, não é um share, é mesmo, o imóvel é mesmo teu, tá bom? Ficou claro? Tem perguntas? Põe aqui embaixo as perguntas que eu vou fazer um vídeo de resposta, tá? Vou colocar o vídeo de resposta aqui no YouTube e também no Instagram. Se você não está no meu Instagram, muito importante, vai lá, Brasileiro na Europa. Um abraço, obrigado! Don't know if I made it back home. But Boas, boas pessoal, muito bom dia, André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Olha só, tá vendo essa casinha aqui? Olha como é que vai ficar, ó. Ok? Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha aqui. É, muito show, né? Com piscina. Vamos ter piscina, um terreno lá atrás muito bom, qualidade total de construção. E são 6 casas que variam de preço entre os 430 aos 460 mil. Só que uma já foi vendida, que foi aquela ali da ponta. Essa já está vendida, tá? Então não dá para negociar mais. As outras estão em negociação, sendo que é possível fazer financiamento bancário para essas casas quando ela estiver terminada, né? Quando tiver licença de habitação. No Brasil nós chamamos de habite. E o mais interessante, a entrada, é possível você parcelar a entrada. Então você vai dando agora umas pequenas parcelas e quando estiver perto de entregar a casa, nós agilizamos para você durante esse período o financiamento e você faz o financiamento normal, né? E lembrando, pessoal, muita gente confunde isso. Quando você dá uma entrada, imagina, aqui vão dar 10 ou 15 ou 20% parcelado. O que vai acontecer, imagina que o banco te exigiu 30% de entrada. Esses 15 ou 20 que você já deu, já fica contabilizado nos outros 30 que o banco te exigiu, entendeu? Então você não tem que dar aqui os 10, os 15, os 20, mais 30. Não, esse já contabiliza, tá? Porque já é informado ao banco que foi entregue à construtora, já foi entregue X%, tá bom? As casas não são germinadas, pode ver que tem um espaço interessante entre elas, ó, tá vendo? Ou seja, você nunca vai ouvir barulho do seu vizinho. Todas têm piscina, a piscina é muito interessante, grande. E digo para vocês, nós estamos em Óbidos, perto do Parque Tecnológico. Mesmo para investidor, você que quer alugar, quer comprar para alugar, né? Essas casinhas aqui está estimado, temos aqui T3 e T4, tá? 3 quartos e 4 quartos. As 3 quartos com piscina, nós estamos falando de um aluguel à volta dos 1.600, 1.800 euros. Ok? Então você compra uma casinha dessa, aluga, porque tem muita procura, né, no Parque Tecnológico. Você aluga por esse preço. Por quê? Porque tem piscina, né? E estamos perto de tudo. Estamos em Caldas da Rainha, eu cheguei aqui em 6 minutos. É muito perto mesmo, tá? Sem contar que você tá junto também a Óbidos, que tem muita procura para turista, enfim. Mesmo para investidor, para viver é excelente, é top. Você tem aqui tudo aqui perto. Escolas, supermercado, Caldas da Rainha, praia, tá na praia aqui em 10 minutos, 12 minutos. Mas para investimento também é bem legal, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica aqui, ó. A casinha, tá vendo? Agora vamos entrar numa dela. Vamos entrar aqui nessa que está vendida. Elas são muito parecidas, mesmo 98%. Tem uma coisinha ou outra que difere, mas o que você vai ver agora é o que você, em princípio, se interessar, vai comprar, tá bom? Não repare aqui hoje, não trouxe aqui a minha gimbal, vai tremer um pouquinho, mas acho que o que importa aqui é o conteúdo, né? Vamos lá. Então, como podem ver, são 10 da manhã, o sol vai rodar para cá, né? Então nós vamos ter sol o dia todo.
na casa, logo de manhã aqui na piscina, na sala e aqui em cima nos quartos que vocês vão ver. Aqui atrás vamos ter esse terreno também, faz parte das casas, né? Um jardim. A sala é bem espaçosa, tem painel solar, tem já preparação para ar-condicionado, cozinha completíssima, tá? A cozinha vem com tudo, geladeira, fogão, tudo, placa, né? No caso placa, exaustor, enfim, tudo. Aqui é uma área para churrasqueira, tá bom? Aqui, aí você pode, obviamente, vai ter aqui os mínimos para um churrasco, mas depois você pode transformar até numa área mais gourmet. Aqui atrás não está previsto construção nenhuma, até porque ali tem eucaliptos, né? O único terreno que poderia construir é esse aqui em cima, mas mesmo assim não é para já. Então a vista ela é muito interessante dos quartos, como você vai ver, para os dois quartos, porque mesmo que se faça alguma coisa naquele terreno, só pode se fazer uma casa, não pode se fazer um apartamento, um prédio. Então nunca vai perder vista, tá? Aqui é um dos quartos. Vai ter roupeiro, obviamente, né? Armário. Aqui, como podem ver, isso aqui é por fora, ó. A janela, essa água, como podem ver, está lá fora. Por quê? Porque a janela é tão grossa, que não entra nada, né? Olha aqui, ó. Olha a espessura dessa porta aqui, ó. Tá? A água está aqui, ó. E dentro, você não tem nenhuma umidade. Isso é a qualidade de construção total, né? Olha que bonito vai ficar. Show, né? Muito show. Então, temos aqui, só para relembrar, a sala com muita luz, piscina, cozinha, banheiro aqui de apoio com chuveiro, e depois lá em cima nos quartos. Tá? Nos quartos, como podem ver, tem muita luz. Olha que vista legal aqui. Calmo, super tranquilo. Essa casa aqui é interessante para o meu amigo Conrado e a Andréia e a sua família. Um abraço para vocês. Eu acho que é isso que vocês procuram, não é? Olha que legal. Ali é Caldas da Rainha, à frente. Aqui, essa casa, para vocês entenderem, essa casa aqui, como já foi vendida, os proprietários decidiram não fazer aqui uma porta, ok? Mas você comprando as outras, se você quiser, pode fazer uma porta aqui, né? E você pode utilizar esse espaço como uma varanda. Por quê? Porque o sol ele vai dar a volta por aqui e ele vai acabar mais ou menos aqui. Então o sol da tarde aqui é top demais, entendeu? Eu vou voltar aqui em outros horários para a gente fazer mais vídeos em outros horários, tá? Para vocês verem todo o detalhe. Mas olha, eu venho falando isso há muito tempo, o Gondomar não foi diferente, e tudo o que a gente vem falando tem que ser rápido. Se você tem interesse, essa aqui já foi vendida e se você tem interesse tem que falar rápido, porque o movimento no mercado imobiliário em Portugal não tem nada a ver com o Brasil, é muito acelerado. E aqui realmente é muito interessante para viver, porque tem toda a infraestrutura, escola, etc. Supermercado e tudo, e também para investimento, né? Essas moradias aqui, você vai ter a valorização não só do aluguel, como também do próprio imóvel em si, né? Em pouco tempo, você já vai ter uma valorização muito interessante do imóvel. Tá bom? Então, temos aqui também mais um banheiro. E aqui temos então a suíte, né?
E é bem grande, né? Que você pode fazer um closet, entendeu? Ó, aqui é o quarto. Quarto com varanda. Ainda tem um espaço aqui, ó. Olha só que interessante. Tem um espaço aqui, ó. Essa é a varanda da sua suíte, né? Com sol e tal. E aqui temos mais um espaço. Aqui vai levar um vidro, mas também, se você quiser depois, pode alterar isso aqui e fazer como se fosse uma extensão da sua varanda. Eu acho que não tem necessidade, porque você tem varanda, você tem espaço lá embaixo, espaço em cima, varanda na suíte, piscina, um espaço aqui, entendeu? Na minha opinião, realmente não faz sentido, mas quem quiser pode sempre fazer essa extensão. Aquele espaço lá de trás eu acho que faz sentido, porque o sol da tarde é muito gostoso aqui nessa região. Olha aqui. Suíte bem espaçosa, com espaço para closet, né? Olha a qualidade do material, ó. Tá vendo? Bom, pessoal, seguinte, só para relembrar, é possível financiar, nós temos soluções de financiamento. É possível você fazer a entrada parcelada enquanto termina a obra. Quem tiver interesse, está aqui embaixo o meu contato. Eu mando todas as informações, mando o 3D, planta, mando os preços de cada casa. Eu não falei especificamente de cada casa, porque não entrei em todas, mas eu posso mandar os preços. Como eu falei, varia dos 430 aos 460, 70 mais ou menos. E é isso. Eu acho que é uma excelente opção para quem procura viver perto de Caldas, aqui em Óbidos, e ter uma moradia com muita qualidade e com uma valorização a longo prazo muito interessante, tá? Não tenho dúvida nenhuma que até em termos de investimento, nós estamos falando de um investimento robusto, né? Num imóvel de qualidade e numa região que está em pleno crescimento. A região oeste está uma loucura. Aqui vai levar uma área verde, né? Olha que bonito. É isso. Pessoal, um abraço. Deixa eu virar aqui para falar com vocês. Obrigado. Tá aqui embaixo o meu contato. Fala comigo e eu te ajudo a comprar esse teu sonho aqui em Portugal, tá bom? Valeu, um abraço, obrigado.